minha gente, muito prazer. Meu nome é Bruna, eu sou nutricionista especialista na área gastrointestinal. A nutrição gastrointestinal é basicamente a área que cuida de alterações que podem surgir ali no aparelho digestivo, esôfago, estômago, intestino. Eu tenho certeza que em algum momento da sua vida, da sua jornada, você já passou por constipação, diarreia, distensão abdominal, arrotos, flatulências, e tudo isso são sinais que o seu aparelho digestivo talvez não esteja funcionando adequadamente. E aí a nutrição entra para cuidar disso, para investigar as causas e tratar na raiz, né? O mais legal da nutrição gastrointestinal é que a gente olha o indivíduo como um todo, né? Integralidade, vamos assim se dizer. Porque acontece, o que eu mais vejo são pessoas tratando sintomas isolados com medicamento, seja, estou constipado, vou usar um laxante, estou com queimação, vou usar um omeprazol, que é bem famoso, mas sem investigar a causa daquilo que está acontecendo. E aí a pessoa passa o resto, né, do começo, ou a partir do momento que aquilo aconteceu até o final da sua vida, só tratando ali os sintomas sem entender a causa. E é basicamente o que a nutrição gastrointestinal faz pelas pessoas. Ela ajuda, né, a entender o que está acontecendo, o que está fora de ordem e a voltar a colocar isso em ordem com diversas estratégias dependendo do diagnóstico. Na hora que eu apresentei um pouquinho da minha área para vocês, eu gostaria de falar da Bruna, da minha jornada. E por quê? Primeiramente que eu estou criando esse canal, segundamente porque eu escolhi a área gastrointestinal e o que a minha jornada, as dores que eu estive durante esse período me levaram a essa escolha. Basicamente nesse canal a gente vai ver muitas coisas sobre hábitos e também alterações gastrointestinais e medidas para cuidar. Se vocês quiserem que fale de alguma patologia específica, a gente pode trazer também, desde gastrite, síndrome do intestino irritável, SIBO, que está muito comum, né, que é um tipo de desbiose que a gente está vendo crescendo muito também, doença celíaca, entre outras aí no mundo da gastroenterologia. Esse é basicamente o motivo principal, é trazer informação e te estimular a descobrir ou investigar a causa de alguns sintomas, para você não passar o resto da vida aí só cuidando de sintomas com medicamentos sem entender o que está causando mesmo de fato. Eu gosto da nutrição desde quando eu era muito nova, desde quando eu tinha ali entre os meus 13, 14 anos. Só que aconteceu, infelizmente durante a minha adolescência eu acabei desenvolvendo transtorno alimentar e convivi com anos por aquilo que eu não sabia, né? Lá em meados de 2013, 2014 não se falava muito dos transtornos alimentares, de forma que a gente vê hoje muito explícito, né? A gente sabe que é compulsão, bulimia, anorexia. No meu caso, naquela época eu desenvolvi anorexia e foi descobrir depois de muito, muito tempo, onde eu já tinha enfrentado algumas complicações do transtorno. Mas enfim, quando eu cresci, eu fui para a faculdade de nutrição, entendi que era um transtorno, comecei a estudar muito, assim, muito nutrição comportamental para cuidar de mim, porque a nutrição comportamental é um módulo de especialização, vamos assim dizer, uma área da nutrição que ela cuida muito de comportamento alimentar, fala muito dos transtornos alimentares. Foi só naquele momento que eu entendi, primeiro, que eu tinha um transtorno e segundo, que era a nutrição comportamental, que vem com uma linha de tratamento totalmente diferente do que a gente vê, né, quando se fala de nutrição, que é uma dieta, contagem de calorias, categorização dos alimentos entre bons e ruins. A abordagem comportamental, ela cuida de uma forma totalmente diferente, até porque não funcionaria para esse público dos transtornos, tá? Mas eu entendi que não é a área que eu queria trabalhar. Foi a área que eu gostei, me apaixonei, apliquei muitas coisas em mim, aprendi a desenvolver um bom relacionamento com a comida, ter fome, saber quando eu tô com fome, quando eu tô com saciedade, aprender a recusar os alimentos quando de fato eu não queria, entender que não é porque uma pizza tá ali que eu preciso comer a pizza inteira, ou que eu não posso comer porque ela é ruim. Teve toda essa parte de jornada, mas não era a área que eu queria trabalhar. Eu apliquei muito em mim, peguei muitas ferramentas da nutrição comportamental para trabalhar, mas não queria trabalhar ali com o público de transtorno, só especificamente com o comportamento alimentar. E aí aconteceu durante a jornada da faculdade, desde pequena eu já tinha constipação. Aí eu fui me apaixonando pela área de gastroenterologia, que eu entendi, gente, que ser constipado não é normal, sabe? Não é normal você ficar tomando óleo de girassol ou óleo de soja pra estimular ali o funcionamento do intestino, ou até mesmo laxantes, que é o que eu fiz boa parte da minha adolescência. E aí eu fui me aprofundando nessa área, fui gostando e descobri que era a área que eu queria me especializar. Então acabou a faculdade, eu fui me especializar. E aí no meio da jornada, se você acha que acabou esse boom aí de descobertas, não acabou. O que aconteceu? Eu descobri a síndrome do intestino irritável, né? E na minha especialização a gente falou aprofundadamente, qualquer coisa editora arruma. A gente falou de forma profunda sobre isso
E eu fui aplicando muitas coisas em mim, fui cuidando de mim primeiro, fui cuidando da minha mãe, de umas pessoas mais próximas, até eu me especializar, desenvolver minha metodologia de atendimento e, de fato, trabalhar só com a parte gastrointestinal. Espero que você não tenha pulado todo esse vídeo, porque tem um motivo de eu ter falado para você da minha fase do transtorno, da minha fase de buscar o conhecimento de comportamento alimentar. Porque o que eu comecei a perceber? A maioria das pessoas que elas têm uma alteração no aparelho digestivo, principalmente síndrome do intestino irritável, uma pessoa constipada, tem uma influência muito grande da saúde mental ou do humor. Na área da nutrição, a gente chama isso de ligação entre eixo intestino-cérebro, que é basicamente o nosso intestino influencia o funcionamento do nosso cérebro e o nosso cérebro influencia o funcionamento do nosso intestino. Quando a gente tem ferramentas da nutrição comportamental, a gente consegue ajudar pessoas que sofrem ali de constipação, síndrome do intestino irritável, SIBO, gastrite, a aplicar as estratégias, porque o ser humano ele é basicamente comportamento, né? E se não tivesse essas ferramentas, eu não conseguiria construir minha metodologia de atendimento, que vai desde investigar a causa, entrar com estratégias específicas para alteração gastrointestinal, mas também trabalhar com o comportamento alimentar, que é muito importante. Eu dou um exemplo muito básico, que é, por exemplo, a mastigação. Mastigação é um comportamento. E a gente está num mundo tão agitado que as pessoas nem mastigam direito o alimento, acabam engolindo. E quando a gente não mastiga direito, isso vai afetar o nosso aparelho digestivo. Ele vai ter que se esforçar mais para fazer digestão naquele alimento, pode influenciar nos gases, na distensão abdominal e na absorção de nutrientes. Então, é importante eu trazer essa parte da jornada para vocês entenderem que foi essencial para que eu construísse uma metodologia que, de fato, cuida ali desde a aplicação específica para alteração do trato gastrointestinal, seja gastrite ou síndrome do intestino irritável, até o comportamento que torna as estratégias de forma aplicável. Bom, gente, para esse primeiro vídeo, em resumo, vai ser isso. Eu vou trazer mais alguns vídeos para vocês, inclusive se você tem aí constipação, diarreia, gastrite ou sofre de distensão abdominal, pode deixar no comentário se você tem alguma alteração no seu aparelho digestivo, alguns sintomas que você quer que eu fale um pouquinho mais aprofundado. É isso, gente. Um beijo da Bru.